Por que hoje em dia é tão difícil confiar em alguém? Você confia nas promessas do seu líder? Por quê? Você acreditaria num cara que diz que já montou vários projetos, várias ideias, mas você nunca viu aquilo ir adiante ou foi abortado no meio do caminho? Você investiria em alguém assim? Parece ser uma coisa meio óbvia, mas você já parou para pensar no porquê as pessoas não confiam nesse governo? No seu relacionamento, no trabalho, por onde você passa ou o ambiente que você vive, quem são de fato as pessoas no qual você realmente confia? Afinal, o que é confiança? Existe uma história de um alpinista que escalava uma montanha e durante o dia ele subiu muito. À noite, muito frio, neve, vento, neblina e pouca visibilidade. Em certo momento ele escorrega e cai. Enquanto ele está caindo, ele tenta fincar as estacas para ele não descer direto. Quando de repente a corda consegue segurá-lo. Naquele momento ele estava sozinho, com baixíssima visibilidade e muito frio. E ele ali ora a Deus. Deus, me ajuda. Deus, faz alguma coisa por mim, me salva. E Deus responde, você confia em mim? Você confia em mim? E ele diz, eu confio. Então, corta a corda. Então, solta a corda. No dia seguinte, aquele alpinista foi encontrado morto, preso nas cordas, segurando firme as cordas, congelado a 1,5 metro do chão. Confiança é o maior desafio do ser humano. Confiança é um sentimento baseado em alguém que você teve uma experiência suficiente para confiar. Nossas atitudes podem ser tomadas ou não de acordo com o nível de confiança que você tem com a pessoa que está comunicando, alguém que está falando, ou um líder que está falando contigo. Você já parou para pensar de como isso pode ser poderoso e eficaz em uma empresa ou em um relacionamento? Ou você já parou para pensar de como isso pode ser terrível e desastroso? Quando você é um líder de confiança, os seus liderados não temerão o caminho. Por quê? Porque eles acreditam na história, porque eles acreditam nos seus feitos, porque eles acreditam nos seus ensinamentos, porque eles acreditam em você. Confiança é o oposto da dúvida. Quem confia, acredita. E quem acredita, confia. Certa vez eu estava na casa do meu amigo nos Estados Unidos, Mike Murdock. E ele fez a seguinte pergunta para mim, Leandro, qual é a moeda mais valiosa do mundo? Eu fiquei pensando, será que ele quer dizer libra? Será que ele quer dizer dólar? Será que ele está falando de ouro, de diamante, de prata? E foi quando ele respondeu o seguinte, a moeda mais valiosa do mundo é a credibilidade. Com credibilidade você abre portas, com credibilidade você conquista tudo. Quem não tem credibilidade pode ter tudo, que não tem nada. Quem tem credibilidade consegue avançar e é a maior moeda do mundo. Credibilidade gera confiança. E confiança gera um ambiente bom dentro de uma empresa ou dentro de um relacionamento. Confiança é mostrar o caminho do sucesso quando você já o trilhou e tem provas disso. Se você simplesmente enriquece os seus discursos com palavras bonitas, mas não tem marcas das batalhas por onde passou, as pessoas não vão confiar em você, não vão acreditar. E na nossa vida o tempo todo nós tomamos decisões ou não de acordo com a confiança ou a desconfiança. Se você em algum momento precisar fazer uma cirurgia e você chega num centro cirúrgico e lá tem um médico que vai te operar, mas esse médico, pelas mãos deles passaram alguns óbitos. Algumas pessoas vieram a falecer pelas mãos dele. Você confiaria nesse médico? Certamente você não confiaria, mas você leva isso muito a sério porque é sua saúde física e qualquer erro pode ser fatal. Mas e seu futuro? Você confia na mão de qualquer pessoa? Alguém uma vez fez uma reflexão, onde está a maior riqueza do mundo? Em Nova York, em Las Vegas, no Japão, em outro país? E a resposta foi muito inteligente. A maior riqueza do mundo está nos cemitérios. Ali foram enterrados os maiores sonhos, os quadros que não foram pintados, as empresas que não foram abertas, o talento que não foi desenvolvido. Talvez os sonhos tenham sido enterrados por pessoas em quem elas confiaram. A boa notícia é que você está vivo, mas talvez esteja morto por dentro. Dependendo de quem você confia, você pode estar enterrando os seus sonhos ou
desenvolvendo os seus sonhos. Tá bom, então como eu descubro se eu confio ou não em alguém? Existem várias maneiras. Por exemplo, você pode ver uma pessoa que muitas vezes chamava alguém de irmão e daqui a pouco traiu aquele irmão. Esse cara não é confiável. Você pode ver, por exemplo, o governo. Por que as pessoas, mais de 90% das pessoas hoje não acreditam, não confiam no governo? Porque as promessas não passaram de promessas, eram mentiras. As mentiras, as promessas, essas características, esses adjetivos, essas atitudes te mostram que você não deve confiar. E quando não há confiança, todo o ambiente em volta se torna desfavorável. Se tornando desfavorável, nada flui, nada cresce e nada acontece. E por isso gera uma crise, gera um problema, gera um transtorno. Quando a confiança é gerada? A confiança é gerada quando existe amor, proteção, provisão e correção. Exemplo, quando um pai leva um filho para aprender a andar de bicicleta, o filho tem 5 anos, por exemplo, e ele segura atrás do banco enquanto o filho está andando. Ele tira as rodinhas da bicicleta e vai acompanhando o filho. O filho confia no pai. O filho tem como a provisão o pai, a proteção o pai, o amor o pai, o desejo de crescimento, de desenvolver. O pai corrige o filho. A correção faz parte de algo que gera confiança. Por outro lado, o pai vai observando a confiança que o filho tem em desenvolver aquele talento dele, até que em determinado ponto ele vai soltando a bicicleta e o filho vai desenvolvendo aquilo sozinho. Isso é um sentimento, isso é algo que a liderança séria tem que executar com os liderados. Isso é algo que serve num relacionamento, serve no governo, serve em qualquer empresa. Isso é um relacionamento de amor, proteção, provisão e correção que geram confiança. A confiança é recíproca. Se o seu líder, você vê essas características nele, se ele busca coisas para prover, para te desenvolver, às vezes até para te pressionar mais, mas no intuito de te desenvolver mais, no intuito de cuidado com você, esse é um bom líder. Esse é um líder no qual você pode confiar. O que muitas vezes acontece é que o liderado não se desenvolve e coloca a culpa no líder. E nem sempre a culpa é do líder, ou melhor, 90% das vezes a culpa é do liderado, que não soube aproveitar a confiança nele depositada. E eu vou explicar melhor isso. Eu trabalho desde 15, 16 anos de idade. Eu já trabalhei na Yakult vendendo de porta em porta, de casa em casa, de morro em morro, para ganhar um salário mínimo. A confiança foi depositada ali em mim e eu precisava cumprir aquela missão. Já trabalhei em vários outros lugares, já trabalhei de garçom, até que eu tive a oportunidade de entrar numa empresa. E durante 2 anos, os meus números, a minha fidelidade, o meu comprometimento, aquilo que foi em mim depositado, eu cumpri com a maior excelência, ficando em primeiro lugar e batendo todos os recordes. Com essa confiança, eu tive a oportunidade de atingir a gerência. Com habilidade, comprometimento, tudo aquilo que eu fiz com a gerência, desenvolvendo coisas, fazendo melhor. Aliás, mas não tinha diversidade, muitas adversidades. E nesse momento é que muitas pessoas falam, mas as condições que deram para mim foram essas. As condições foram aquelas outras. Quando eu subia nos morros de porta em porta, fazendo sol, fazendo chuva, eu não calculava isso. Eu sabia que eu precisava fazer o meu melhor. Eu não podia decepcionar aqueles que em mim confiavam. E assim foi durante toda a minha carreira. E eu passei por várias etapas onde eu precisava mostrar que eu fazia além daquilo que as pessoas pediam. Eu não quero me alongar porque esse não é o foco, mas a cada momento que eu passei, eu precisava pegar a confiança depositada em mim e fazer valer a pena. Eu precisava surpreender, eu precisava ter excelência, fazer com excelência e suprir tudo aquilo que a pessoa esperava de mim. Isso fazia com que ela tivesse confiança em mim para que eu pudesse ocupar cargos maiores, cargos melhores. E assim foi acontecendo. Leandro, não tinha dificuldade? Claro que tinha, claro que teve, muitas e muitas e muitas. E todas elas eu recebia como oportunidade de fazer algo melhor. Até que eu montei a minha empresa, gerando mais de 900 funcionários, pessoas comprometidas, trabalhando comigo, com a mesma paixão, com a mesma visão, no qual eu fazia. Mas o que eu quero dizer com isso? O que você faz com a confiança depositada em você para você executar uma missão? Como que você corresponde? Como que você executa? Qual o nível de confiança que o seu líder deve ter em você? Então, se você quer confiança maior, sem realizar algo que em você foi confiado, você não terá.
Confiança é um sentimento mútuo e a confiança gera vários benefícios. E vamos falar rapidamente para fechar os benefícios da confiança. Os benefícios de quando existe confiança são refletidos no ambiente. O ambiente se torna propício às pessoas executarem o máximo, se torna propício às pessoas realizarem coisas fantásticas. O conceito maior de confiança está ligado a sentimento e não a instruções. Você conhece um líder que inspira confiança quando ele está disposto até a sacrificar um benefício próprio em prol de todos. Ele não muda a sua palavra, ele não muda as suas promessas, ele não muda o seu propósito por causa das circunstâncias. As circunstâncias podem mudar por causa dele, mas ele não muda por causa das circunstâncias. Confiança produz segurança. E ao contrário disso é desconfiança. Desconfiança produz incertezas, medos, angústias. E isso gera um ambiente infeliz e limitado. Já quando existe confiança, a reação natural de todos é de cooperar, é de confiar. Elas confiam umas nas outras, o clima se torna favorável. E o que isso gera? Gera resultados incríveis e momentos extraordinários. Mas, infelizmente, o conceito de confiança está muito deturpado hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dão golpe uma na outra e as outras assistem como se fosse algo completamente comum. Se isso gera deslealdade, deslealdade não produz confiança. Existem pessoas que podem estar no alto cargo de uma organização, mas absolutamente não são líderes. Estão lá pelo cargo, mas não transmitem confiança. E por isso as pessoas não vão agir por causa dela. E eu quero finalizar com uma história. Certa vez, no quartel, os soldados foram almoçar. Como de costume, o capitão chegou, olhou todo mundo, deixou todo mundo comer, porque ele comia por último. Mas no final, não havia mais comida, tinha acabado a comida. Quando ele voltou para o campo de treinamento, os soldados perceberam que ele não tinha comido. E eles foram em suas reservas e pegaram, cada um, parte da sua comida, da sua reserva, para entregar para o capitão se alimentar. Porque é isso que acontece. São líderes porque vão à frente de outros. São líderes porque se arriscam mais. São líderes porque se sacrificam em prol dos outros. Se sacrificam para proteger, para prover, para fazer com que os outros prosperem. São líderes porque amam e cuidam dos liderados. E o que acontece? A resposta natural é que seus liderados também se sacrificarão por ele. Eles darão lágrimas, suor, sangue, se necessário for, para ver a visão do seu líder tomar vida. E aí perguntaram a um dos soldados: por que você fez isso por ele? E a resposta foi: porque eu tenho certeza que ele faria o mesmo por mim. E não é um tipo de organização dessa que você gostaria de trabalhar? Pense nisso e forte abraço.